O Trump ele tem colecionado vitórias mesmo antes de tomar a posse, e uma das questões que eu acabei relembrando aqui foi quando o presidente Bolsonaro falou da questão das drogas, né? Quando ele ameaçou tarifar o México em 25% dos produtos vindo do México, né? Pouco tempo depois ocorreu a maior apreensão de fentanil da história do México. Então o Trump, ninguém duvida que ele possa colocar adiante sanções, aumento de tarifa e etc. E ele realmente já está conseguindo colecionar muitas vitórias. O retorno de uma parte dos reféns que estavam em poder do Hamas há mais de um ano, mulheres estupradas, violentadas, certamente algumas delas diariamente. Então a gente está vendo uma mudança no mundo que está trazendo muita esperança para a direita, não só americana, mas do mundo inteiro. Todo mundo está vendo que é possível você ter um país onde seja banido, por exemplo, a Ana Paula pode falar melhor do que nós, essa questão de homens competindo contra mulheres. Eu até tenho uma dúvida. Eu acho que no decreto do Trump ele não proibiu o contrário. Ele não falou que o esporte masculino é para homem biológico e o esporte feminino é para mulher, né, biológica. Ele falou apenas com a questão do esporte feminino ser da mulher. Então, se alguma mulher que nasceu com os cromossomos XX quiser competir contra homens no UFC, na natação, etc., eu acho que essa hipótese ela ainda está em vigor. Vamos ver se vai acontecer, né? Eu acho até que não. Mas, enfim, muita coisa acontecendo e a gente está à disposição aqui para dar qualquer tipo de detalhe com relação à posse dele, que foram eventos maravilhosos, né, muito bem acompanhados pela primeira-dama e pela... Perfeito. Deixa eu registrar aqui rapidamente a audiência. Já estamos com mais de 106 mil telas nesse momento acompanhando essa entrevista, além, claro, de quem nos acompanha pelas TVs e rádios. Eu vou abrir agora a entrevista para os nossos parceiros de bancada. Augusto Nunes, fica à vontade para endereçar aí sua pergunta ao presidente Jair Bolsonaro, também ao deputado Eduardo Bolsonaro, então a ambos. Fique à vontade. Boa noite aos meus companheiros de programa. Boa noite, presidente. É um prazer voltar a conversar com o senhor. Boa noite, deputado Eduardo Bolsonaro. Eu queria saber que recados você trouxe, que são publicáveis, do pessoal presente, Eduardo, às solenidades ocorridas em Washington. Você conversou com muita gente, nós vimos as fotos em que você aparece ao lado de integrantes da família, né, de um filho do Trump, conversando com autoridades. Por exemplo, quero saber se você chegou a conversar com o Milei, se trouxe recados de autoridades de outros países para o teu pai. Primeiro, Augusto, como o senhor bem sabe, não uma democracia normal. Né? Depois do deputado Gustavo Gaia, teve uma conversa com Elon Musk, a Polícia Federal, em 1 ou 2 semanas, para confiscar o seu celular. Então, tem que pensar 2 vezes no que eu vou falar aqui para não tomar, de repente, alguma medida contra a minha pessoa. O que eu posso falar é que todos eles estavam cientes da questão do Jair Bolsonaro não ter comparecido, porque até onde eu sei foi a única autoridade convidada pessoalmente pelo Trump, porque esse convite ele passou pela mão do presidente Trump, ele despachou pessoalmente o convite para o Jair Bolsonaro. E que, lembrando, o Jair Bolsonaro ele não é simplesmente uma pessoa que tem relação com a família, né, que os seus familiares têm relação com a família, um ex-presidente, mas ele também é oposição ao governo Lula. Então olha o recado que o Brasil mandou para os Estados Unidos, mandou um recado de enfrentamento. Eu relembro aqui, o Hamas soltou agora os reféns, mas 12 horas após a eleição do Trump estava pedindo cessar-fogo. O Putin declarou que estava pronto para sentar à mesa para discutir a guerra da Ucrânia. O Xi Jinping, através do porta-voz do Partido Comunista Chinês, disse que esperava um convívio pacífico com a América de Donald Trump. E o Brasil aqui não, mandando recados, falando que o Trump é a nova cara do nazismo, impedindo a ida de Jair Bolsonaro, e lembrando aqui, né, quando o Lula, com condenação, poderia e foi ao exterior. Então isso tudo, quando você fala para um americano, é muito simples, é muito fácil você mostrar para ele que a gente está vivendo uma ditadura aqui. Eu me arrisco a dizer que eu esperava que o Alexandre de Moraes fosse ser mais perspicaz e permitir a ida de Jair Bolsonaro. Porque a não ida de Jair Bolsonaro gerou um prejuízo muito maior do que se ele tivesse ido. E fora isso, só para finalizar aqui, os jantares que nós estamos é longe de uma questão de status, de glamour que seja, né? Por mais que seja maravilhoso o vestido da Ivanka Trump, né? A dança lá, a valsa lá no salão do Starlight Ball, aquilo dali passa do meu lado o Mark Zuckerberg, do meu outro lado aqui passa o Patel, do outro lado aqui passa
a Palme Bond, passa o PGR, o chefe da CIA, o chefe do FBI, o ministro da Saúde, Bob Kennedy Jr. Então, é uma infinidade de pessoas que passam ali e, por vezes, você tem a oportunidade de conversar com elas, que elas estão acessíveis. Né? São jantares exclusivos, 100 pessoas, 200 pessoas. Então, isso daí é que é o mais interessante. Obviamente, a gente não pode abrir tudo, mas, certamente, existe uma preocupação com o Brasil e existe muita consciência do momento que nós estamos vivendo. Então, eu acho que no andar da carruagem, a gente vai começar a ver, principalmente nesse primeiro ano, algumas medidas que vão impactar o Brasil vindo lá do governo Trump, como essa agora da questão migratória. Quanto ao presidente, eu queria só lembrar o seguinte, né, presidente? Os homens mais impopulares do Brasil podem viajar para qualquer país e comentar assuntos políticos com os quais eles não têm nada a ver, como, por exemplo, os ministros do Supremo que comentam o sistema de governo agora. O senhor, que é o único político brasileiro que pode circular, um dos raros políticos brasileiros que circulam sendo aplaudido em todos os lugares, o senhor não pode comentar nada sobre política e também não pode viajar porque o senhor fugiria do Brasil. Ô, Augusto, a negativa para eu não viajar, que está assinado ali pelo senhor Alexandre de Moraes, ele cita o exemplo seguinte, que alguns saíram e não voltaram, como Felipe G. Martins, que saiu dia 30 de dezembro de 22 no avião do presidente Jair Bolsonaro e não mais retornou. Isso não é verdade. Já está comprovado. Ele não esteve no meu avião. Ele, até nessa data, é uma data que ele embarcou aqui de Brasília para Curitiba. A família dele, a noiva dele, é do interior do Paraná. E use isso. Parece que se dá uma ordem, olha, dá negativa aí. O assessor vai lá e inventa um negócio qualquer, com muita criatividade, e o ministro assina embaixo. Isso é horrível. Dá uma negativa fundamentada, sem problema nenhum. É que você pergunta, né? Qual a acusação contra mim? Não me pega em joias, em cartão de vacina, tentativa de golpes. Não existiu nem atos preparatórios, nada, zero. Eu fiquei lá os 3 primeiros meses após dezembro de 22 para os Estados Unidos. Ouso dizer, eu não falo inglês, eu nem arranho. Tá? Eu acho que uns 2 anos começaria a arranhar. Mas eu tive convite para ficar lá. Eu fui tratado como rei nos Estados Unidos. Tinha uma casa lá que uma pessoa me cedeu, né? Uma pessoa conhecida, famosa até, não paguei nada. E depois de um mês eu tive que sair de lá, que eram 600 pessoas em média por dia, iam lá para tirar fotografia comigo. Augusto, eu sou uma pessoa simples, né? Ia lá almoçar lá, o que seria aqui no Brasil, que chama de pé sujo, né? Lá e tinha nos restaurantes lá de supermercado, mais da metade das vezes, quando ia pagar a conta, alguém já pagou. E quase todas as vezes, o cara falava, olha, pagou e ele está por aqui, mas a ordem é não falar quem ele é. O que eu recebi de roupa, de brindes, etc., na minha casa, não está no gibi. Às vezes que no supermercado também, o custo médio era $400, eu ia pagar, olha, a conta está aqui, já tem uma pessoa que vem pagar, só se eu ir embora. E não aparecia o cara. Eu tive proposta para trabalhar lá, seria no primeiro momento, quem diria, não, o vovô propaganda, né? Não o garoto propaganda. Estava havendo um boom de compra de imóveis por parte de brasileiros. Eu não fiquei parado lá em Orlando. Eu quase todo dia andava. Fui lá no lugar mais humilde lá de Orlando, fui num cachorro-quente, tinha lá um brasileiro vendendo, né? Geralmente são os latinos que fazem isso aí. Eu perguntei, quanto é que você fatura por mês? Ele, a esposa, e de vez em quando tinha um cara para ajudar lá. Eu faturo $30 mil por ano, por mês. $1.000 por dia. E permite ele ter uma vida tranquila da parte dele. É um outro país, uma outra vida. Mas o tratamento que me dispensaram é de arrepiar. Aí você chorar de vez em quando. O que ficou na memória de muitas pessoas, poxa, eu fico até comovido de falar, é o que nós fizemos de bem. Durante a pandemia, ninguém quebrou no Brasil. 2 programas, Pronamp e Bem, lá pela equipe brilhante lá do Paulo Guedes. Criamos o Pix 2020, depois
do auxílio emergencial, que descobriu os quase 40 milhões de pessoas que passaram a ganhar auxílio emergencial.